noite, bom dia a todos. Hoje é nossa aula 7 de 8 sobre o polígono regular da disciplina de desenho geométrico da UAB. Nossa aula vai mostrar, nossa aula hoje vai mostrar a parte da teoria do polígono, certo? Alguns conceitos pressupostos da geometria plana. E vamos focar exclusivamente nas construções de triângulos, tá bom? O polígono é a região do plano, do plano limitada por uma linha fechada, certo? Então você tem uma linha poligonal fechada. Nesse caso que nós temos aqui, por exemplo, nesse desenho, nós temos aqui um conjunto de pontos. Deixa eu mostrar aqui. A, B, C, D, E, F, G, certo? Esses pontos, eles não são colineares, eles são pontos que são unidos por segmentos de retas e eles formam um conjunto que não é fechado, certo? O ponto A se liga ao ponto P e falta o segmento de reta AB. O B com C forma um segmento de reta BC e assim sucessivamente. Só que esse segmento de reta ele não é fechado, certo? Por isso ele não é um polígono. Então o polígono ele é naturalmente fechado. E ele tem na sua concepção, na sua construção, vértices, ângulos, ângulos internos e ângulos externos, diagonais, lados, etc. Vocês já estão aí no quarto, quinto módulo do curso de graduação em matemática, então vocês já têm um conhecimento já com toda certeza avançado em relação a alguns tópicos da matemática, inclusive a geometria. Já tiveram provavelmente um ensino médio casado com as primeiras disciplinas da graduação. Então, esses conceitos expressivos de lados, vértices, ângulos, diagonais já foram apresentados para vocês em outros momentos com toda certeza, inclusive nessa disciplina, certo? Bom, o polígono ele é convexo, segundo a definição do nosso livro-texto. Os polígonos convexos eles são aqueles cujos ângulos internos são todos menores que 180 graus, certo? Eu não conhecia esse conceito até preparar essa aula, não me lembrava desse conceito, se eu conhecia não me lembro. E que todos os vértices apontam para o exterior. Isso foi um conceito realmente muito novo que eu vi a respeito de polígonos convexos. Eu lembro do meu ensino médio, das minhas disciplinas de graduação de geometria espacial, que o polígono ele é convexo quando você consegue, você traça uma linha interna a ele, certo? E não existe nenhuma descontinuidade a essa área interna desse polígono, certo? Então, nesse caso que nós temos aqui a figura 1, onde você tem um segmento de reta e todos os pontos dessa reta são contínuos. Essa reta é contínua e todos os pontos fazem parte da superfície interna dessa superfície. Ao passo que nessa figura 2, você tem a mesmo segmento de reta e você tem pontos aqui descontínuos da área interna, certo? Então, esse aqui mostra que esse ponto não é convexo. Então, o conceito que eu lembro de ter sido apresentado foi esse. Nesse sentido, a gente pode até comprovar aqui, ó, os polígonos convexos são todos os ângulos internos são menores que 180 graus. Você pode ver aqui que esse ângulo aqui interno, ele é um ângulo maior que 180 graus. Então, já é uma demonstração que esse polígono ele não satisfaz o conceito, né? Bom, os polígonos regulares, eles são polígonos que têm os lados e os ângulos iguais, certo? Esse polígono que nós estamos aqui no nosso exemplo, muito provavelmente é um polígono regular, porque visualmente eu posso verificar que os lados eles são iguais, certo? E que os ângulos internos
também são ângulos internos com a mesma medição, certo? Então são polígonos chamados regulares. Os polígonos que têm lados iguais alternadamente, eles são chamados semi-regulares. Deixa eu ver. Bom, denominação de nomenclatura dos polígonos, né? Nós conhecemos nominalmente vários deles. O triângulo, que é o menor dos polígonos, que tem apenas 3 lados, que é o foco principal dessa aula. O quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, 8 lados, certo? Os demais, eles são menos citados nos exercícios, então eles são menos lembrados e conhecidos, né? O eneágono com 9, o decágono com 10, o decágono com 11, dodecágono com 12, pentadecágono com 15, o icoságono com 20 lados. Particularmente eu não conhecia esse. Quando a gente quer se referenciar a um polígono com um determinado número de lados diferentes dos que eu acabei de citar, geralmente a gente fala polígono de 13 lados, polígono de 21 lados. Então, polígono de N lados, certo? Bom, quanto aos triângulos, que é o polígono com o menor número de lados, ele pode ser classificado quanto ao número de lados, a medida dos seus lados, e ele pode ser classificado quanto aos seus ângulos, certo? Inicialmente, falando quanto aos seus lados, eles podem ser conhecidos como triângulos equilátero, triângulo isósceles e o triângulo escaleno, certo? O triângulo equilátero, como o próprio nome sugere, equi significa igual, látero, provavelmente lado em latim, né? Sei lá. Mesmo lado, certo? Você tem os 3 lados iguais e também, além disso, você vai ter 3 ângulos internos iguais. O triângulo isósceles ele tem 2 lados iguais, sendo que os 2 ângulos de base também são iguais. E o triângulo escaleno é um triângulo que tem todas as medições distintas. Ele tem os 3 lados distintos uns dos outros e os 3 ângulos internos também igualmente distintos. As medições, os conceitos a respeito desse triângulo escaleno é muito discutido durante o 2º ano do ensino médio, quando é falado de trigonometria, certo? Porque tem as propriedades do triângulo qualquer. Quanto à medida dos seus ângulos internos, o triângulo ele pode ser acutângulo, certo? O triângulo acutângulo ele tem os 3 ângulos menores que 90 graus, certo? O triângulo retângulo ele tem a presença de um ângulo reto, certo? Nós temos aqui a presença de um ângulo de 90 graus. Enquanto o ângulo obtusângulo ele vai ter um ângulo que é maior que 90 graus, certo? Então, triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo. Bom, os pontos notáveis de um triângulo são segmentos, certo? Que são pontos geométricos, lugares geométricos do triângulo, que tem algumas características específicas e propriedades também específicas, né? Por exemplo, a gente vai falar do perímetro de um triângulo, certo? O perímetro de um triângulo, ele é assim como o perímetro de qualquer figura geométrica, qualquer polígono, é a soma matemática das medidas dos seus lados, né? A soma aritmética dos seus lados. A altura de um triângulo, a altura de um determinado triângulo, é a distância entre a base de um determinado triângulo ao seu vértice oposto, certo? Então, essa altura é a menor distância entre o vértice e a base oposta desse triângulo, certo? Naturalmente, essa altura ela faz
ela faz um ângulo de 90 graus com esse determinado lado oposto. A mediana, como o próprio nome dela sugere, é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto, certo? Existe uma sucinta diferença entre a altura e a mediana. A altura ela é 90 graus, ela é ortogonal, enquanto a mediana ela se encontra com o ponto médio do lado oposto. Bom, a mediatriz do triângulo ela é o segmento de reta que divide cada um dos lados ao meio, certo? Que é o ponto central, através dessa mediatriz, desse segmento de reta, que é facilmente obtida. E você tem a mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus com esse lado, certo? O ponto de encontro das mediatrizes, dos três lados do triângulo, é conhecido como circuncentro, certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dela. Bom, voltando a falar das alturas, né? A gente tinha falado agora há pouco da altura do triângulo. Nós vamos falar agora sobre o ortocentro, certo? O ortocentro é a interseção das três alturas do triângulo, seja ele qual for o triângulo, né? Então, os triângulos acutângulo, no triângulo acutângulo, que é aquele triângulo que tem todos os três ângulos menores que 90 graus, o ortocentro ele sempre vai estar na parte interior ao triângulo. Ao passo que no triângulo que ele for obtusângulo, esse ortocentro ele vai estar na parte exterior do triângulo. E no triângulo retângulo, que é o triângulo que tem o ângulo de 90 graus, ele vai coincidir com o próprio vértice correspondente ao ângulo reto, certo? Bom, quando você vai ter o ortocentro, você vai ter aqui, ó, essa altura relativa a esse lado AC, você vai ter aqui o segmento de reta BF, que é ortogonal a esse lado. Então você vai ter a altura do vértice C até o lado oposto, que vai se encontrar aqui no lado B. E formando um ângulo de 90 graus. Esses dois segmentos de reta, enquanto esse terceiro também vai se encontrar no ponto O. Esse ponto O é o que a gente conhece como ortocentro, certo? Naturalmente, para a gente determinar o ortocentro, a gente precisa determinar essas alturas aqui. E para a gente determinar essas alturas, a gente precisa facilmente a gente encontrar um segmento perpendicular ao lado oposto, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso com triângulo e compasso, com a régua e compasso? Bom, se você tem aqui, por exemplo, o triângulo ABC, certo? O que pode ser feito? Para a gente determinar esse segmento bem aqui, que é a nossa altura H1, a gente vai abrir o compasso, certo? Com uma abertura de compasso aqui, até um ponto maior que a distância entre B até o segmento de reta AC, que é o lado, né? Então você faz aqui uma aberturazinha qualquer, determina aqui o ponto 1 e o ponto 2, certo? A partir do ponto 1 e 2, aí você faz uma abertura qualquer de compasso com a ponta em 1 e determina esse arco aqui que eu acabei de traçar. Com a mesma abertura com a ponta seca do compasso em 2, você determina esse outro arco aqui e determina o ponto 3, certo? A ligação entre este ponto e o vértice B determina a nossa altura relativa a esse lado. Você repete essa mesma operação para o vértice A e o lado BC, entendeu? E você consegue obter o nosso ortocentro, tá bom? Então, o nosso ortocentro aqui é obtido dessa forma. Ah, professor, mas o ortocentro aqui tem um H e o outro ortocentro aqui não tem H, como é isso? Bom, nas bibliografias que eu até então tive contato na minha experiência, o ortocentro ele não tinha H, não tem H. O Fundamentos de Matemática Elementar, o Luiz Roberto Dante, os livros do professor Elon Lagens Lima,
eles não têm o uso desse H. Então, não sei se foi um erro de escrita do livro que eu peguei essa apresentação, que está na nossa bibliografia final, no caso, é o livro da... Eu esqueci o nome da professora agora, mas ele foi feito na Universidade Federal de São João del Rei, no centro de ensino à distância deles lá. E aí, a partir desse ponto aqui, nós temos aqui a altura H1, a altura H2 e o ponto ortocentro, certo? Que é esse pontozinho bem aqui que nós temos desses dois segmentos de reta. Bom, o baricentro ou centroide é o nosso ponto de encontro das medianas do triângulo, certo? Então, todo triângulo, todo triângulo respectivamente falando, em relação a um vértice e o lado oposto, você vai ter uma mediana. Lembrando sempre que a mediana é o segmento que vai do vértice do triângulo até o lado oposto, que divide esse lado oposto ao meio. Então, como é que a gente pode determinar o baricentro de um determinado triângulo, certo? O baricentro pode ser determinado da seguinte maneira. Se você tem um segmento de reta AB correspondente ao lado de um triângulo, você determina o ponto médio M1, certo? Como é que você determina o ponto médio M1? Determinando a sua mediatriz, certo? Facilmente você pega uma abertura de compasso maior que a metade, determina aqui o raio, esse arco aqui. Com a mesma abertura centrada em B, você faz a mesma abertura aqui. Pronto, aí você encontra o ponto 1 e o ponto 2, traça o segmento de reta, onde ele encontra no segmento AB, você tem o ponto M1, certo? Esse ponto M1 vai ser o nosso ponto médio do lado AB. Ligando este ponto até o vértice C, você vai ter a mediana relativa a esse vértice. Aí você repete essa operação em relação ao vértice A e ao lado BC, certo? E aí você vai encontrar a nossa mediana, a nossa segunda mediana, e você vai ter o ponto, esse pontinho bem aqui, que é o nosso baricentro. Bom, nós temos agora o incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes dos vértices dos triângulos, certo? Do triângulo, perdão. Então, a bissetriz, naturalmente, é o segmento que divide um determinado ângulo ao meio, certo? A gente viu isso na nossa aula 3, se eu não me engano. Ou 3 ou 4, agora realmente não me lembro. Então, como é que a gente determina a bissetriz em determinado ângulo, certo? Você está aqui no triângulo, certo? Centro em B do compasso, traça um arco qualquer, certo? Você tem aqui o nosso ângulo relativo ao vértice C, certo? Como é que você vai traçar a sua bissetriz? Com um ponto em 1 do compasso, uma abertura qualquer, traça esse arco aqui. Com a mesma abertura e centro em 2, traça esse arcozinho bem aqui, perdão. E você determina o ponto 3. A partir do ponto 3 e o vértice C, você tem a medição, o segmento de reta bissetriz, que divide esse ângulo ao meio. Você repete essa operação para outro vértice do triângulo, certo? E você determina o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo, que é o nosso incentro, certo? Você determina aqui, prolonga aqui esse segmento de reta, prolonga aqui esse segmento de reta, e encontra aqui esse ponto que é o nosso incentro, tá bom? Bom, nós temos aqui também, pessoal, o seguinte, no baricentro, eu esqueci de falar uma determinada... Perdão, não sei se foi aqui no baricentro que eu esqueci. Pronto, foi aqui no baricentro que eu esqueci. No baricentro, não foi aqui.
Não, não foi aqui. Eu tava pensando aqui outra coisa aqui. Mas enfim. Existe uma característica da bissetriz que é o seguinte. É que no incentro você tem a capacidade de fazer a circunferência circunscrita a esse triângulo, certo? Por quê? Bom, se você tem esse triângulo, o ponto de encontro das bissetrizes, perdão, quando você já tem um ponto aqui determinado, se você pegar a abertura do compasso nesse centro e for até a lateral do nosso triângulo, você consegue fazer uma circunferência inscrita nesse triângulo com 3 pontos de tangência com esse triângulo, certo? Essa circunferência está dentro do triângulo, então ela é uma circunferência inscrita a esse triângulo, certo? Então, é uma das características do incentro que você pode determinar essa circunferência inscrita a esse triângulo, tá bom? E o outro ponto notável do triângulo, pessoal, é o circuncentro, certo? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes das laterais do triângulo, certo? A mediatriz, pessoal, como você já sabe, é o segmento o segmento que divide um segmento de reta ao meio, certo? Então, se você tomar cada lado do triângulo como um segmento de reta AB, BC ou AC, você pode determinar facilmente a mediatriz de cada um desses segmentos de reta, certo? Facilmente você consegue fazer isso centrando o compasso em B, com uma abertura maior que o centro, faz o primeiro arco, com a mesma abertura centrada em C, faz o segundo arco aqui, e determina o ponto 1 e o ponto 2. A ligação desses dois pontos vai determinar a nosso ponto médio aqui do nosso lado do triângulo, e você vai determinar o nosso circuncentro a partir do encontro das mediatrizes dos outros lados do triângulo, certo? Bom, pessoal, e só isso? Não. O circuncentro já tem outra característica. Ele é equidistante do vértice de cada um dos triângulos. Em outras palavras, se você pegar a ponta do compasso do seu centrado no seu circuncentro e abrir até um dos vértices do triângulo, você pode determinar a circunferência que passa por esses 3 vértices do triângulo, que é a nossa circunferência circunscrita, certo? A circunferência inscrita está dentro do triângulo. A circunferência circunscrita, ela está sobre o triângulo, certo? Então, o triângulo está inscrito na circunferência, certo? Eu espero que eu tenha sido claro. Então, se cai na determinada pergunta para vocês. Bom, eu tenho 3 pontos aqui distintos no plano, certo? Tenho 3 pontos. Tem um ponto A, tem um ponto B e tem um ponto C distintos no plano. Traça uma circunferência que passe pelos 3. Como é que você vai fazer? Aí você vai lá, determina aqui um triângulo a partir dos 3. Determina aqui a mediatriz de cada um desses lados. Encontra aqui o ponto, nosso circuncentro, e faz aqui a nossa circunferência desejada, certo? A partir do centro no circuncentro e a abertura de raio até um dos vértices do triângulo. Bom, coloquei esse slide aqui não porque eu tenho interesse nessa aula em trabalhar com o Teorema de Pitágoras, certo? O Teorema de Pitágoras ele tem mais de 400 formas de demonstrar
de demonstração, certo? E eu já ouvi outros autores, outros colegas falando que existem mais de 2.500 formas de demonstração. Naturalmente, o Teorema de Pitágoras é trabalhado no ensino fundamental e no ensino médio, acredito eu que desde o 8º ano, 7º, 8º ano. E é um teorema muito interessante de ser trabalhado na sala de aula, porque ele mostra a capacidade, ele mostra o poder lúdico do teorema, certo? É muito fácil de trabalhar ludicamente com esse teorema. Como, por exemplo, eu coloquei esse GIF aí na nossa aula, por quê? Porque dá para mostrar que a área, por área, é facilmente demonstrado, né? Então, se você tem aqui um triângulo, certo? Um triângulo retângulo aqui, igual dessa situação aqui, né? Tá mais ou menos assim. Isso aqui é para ser um ângulo reto, tá? Vou chamar aqui de B, aqui de C e aqui de A, certo? Esse triângulo aqui, se eu fizer um quadrado com ele, do lado B e B, a área desse quadrado vai ser, naturalmente, B ao quadrado. Se você tem esse lado C e você pegar a mesma prolongação aqui, C, e fizer aqui um quadrado, a área desse quadrado aqui vai ser C ao quadrado. E o que está sendo demonstrado aqui é que a área B ao quadrado mais a área C ao quadrado é, matematicamente falando, igual à área da hipotenusa ao quadrado. Então, isso aqui mais isso aqui é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Que seria a área desse quadrado aqui, tá bom? Então, é muito interessante ser trabalhado o Teorema de Pitágoras na sala de aula, muito trabalhado nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática e na nossa atuação enquanto docentes de matemática, explorar isso o máximo que possível. Deixa eu ver nosso tempo. Construção, vamos construir triângulos, né? Então agora vamos falar da construção de alguns triângulos simples, certo? Que são facilmente obtidos, certo? Então eu espero estar sendo compreendido hoje sem o uso do GeoGebra, certo? Que as demonstrações estão explicadas na aula e elas realmente são muito simples, né? A partir de ser seguidas, né? Não precisa nem realmente ficar repetindo a aula, sabe? Só com o próprio slide da aula você já consegue entender bem. Construção do triângulo equilátero de altura 5 centímetros. Como é que a gente faz a construção dessa? Bom, se você traça uma reta qualquer, certo? E você mede aqui entre A e B, o triângulo equilátero de altura 5 centímetros, certo? Não, me equivoquei aqui, certo? Então, como é que a gente vai traçar um determinado triângulo para ter altura de 5 centímetros? Bom, primeira coisa traçamos aqui o nosso segmento de reta AB, tamanho qualquer, certo? Esse tamanho qualquer a gente traça aqui a semi-reta AB, certo? E vamos traçar aqui um ângulo de 60 graus, certo? Como é que a gente vai definir esse ângulo de 60 graus? A gente vai pegar o ângulo de 60 graus, certo? Determinando esse ângulo de 60 graus sobre essa circunferência, você traça o segundo lado, né? Determina a bissetriz desse ângulo, certo? Traça a partir dessa bissetriz, mede a altura de 5 centímetros e encontra um determinado ponto nessa medição de 5 centímetros. E determina
o terceiro lado desse triângulo, certo? A minha dúvida aqui agora era como é que a gente poderia fazer a construção desse ângulo de 60 graus aqui, certo? Que não está explicado. Mas aí agora eu estou me lembrando que é o seguinte: a medição do ângulo de 60 graus é aquela mesma questão que eu passei na avaliação de vocês, e eu acho que na aula 4, né? Quando você tem aqui um ângulo, por exemplo, de 90 graus, certo? Como é que a gente poderia encontrar como é que a gente poderia encontrar meu nome, rapaz? Nosso ângulo de 60 graus, perdão, porque realmente eu me confundi aqui. Você traça aqui um ângulo, traça médio, faz uma reta, traça perpendicular a essa reta e faz uma abertura de compasso aqui, certo? De forma que faça esse ângulo de 90 graus. Então, com a abertura nesse ponto 1 e nesse ponto 2, e centro aqui no nosso vértice, você faz isso aqui, ó, certo? Aí, com essa mesma abertura em 2, você faz isso aqui, não foi isso? E aí você encontra a divisão desse ângulo de 90 graus em 3. Aí, com isso, você vai ter aqui a 30 graus, 60 graus. Então, você pode obter esse ângulo de 60 graus a partir dessa forma aqui, certo? Sendo que ele apenas disse assim, né? Construímos um ângulo de 60 graus. Então, construímos um ângulo de 60 graus, já foi passado para vocês anteriormente. Construção de um triângulo isósceles, conhecendo-se os lados 6 e a base AB4. Trace-se a base, certo? Traça aqui uma reta qualquer, mede 4 centímetros na reta e determina nesses pontos A e B a nossa base, certo? Os outros dois lados são lados iguais a 6 centímetros. Então, você abre o compasso 6 centímetros, centra em A, determina esse arco aqui. Com a mesma abertura com centro em B, determina esse arco aqui e encontra nosso ponto de conexão, nosso ponto C. E esse ponto C, ligado ao vértice A e ao vértice B, é os dois lados desejados, tá bom? Construção do triângulo retângulo, conhecendo-se a hipotenusa e um cateto de 3 centímetros. Traçam-se duas retas perpendiculares, certo? Então, você tem aqui essa reta aqui, AB, e determina essa outra reta aqui, certo? Que até então é uma reta, certo? Que passa aqui por esse ponto perpendicularmente. Sobre uma delas, aplica-se a medida do cateto 3 centímetros. Então, você pega aqui a sua régua e mede aqui 3 centímetros, determina o ponto A e o ponto B, certo? Naturalmente, o ponto B é o nosso ponto de 60 graus, de 90 graus, perdão. Com abertura igual à medida da hipotenusa, que é a medida de 7 centímetros, você centra em A, abre 7 centímetros no compasso e encontra o nosso arco bem aqui, que se encontra com essa reta que você já tinha traçado anteriormente no ponto C, tá bom? Então, a partir disso, você fecha o seu triângulo. Você tem aqui a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Então, você vai ter um triângulo com hipotenusa 7 e cateto 3 centímetros. Construção de um triângulo escaleno. Bom, a construção de um triângulo escaleno, você vai ter três lados naturalmente diferentes, certo? Eu vou fazer esse como um exercício problema, certo? Você tem construção de um triângulo, sendo que tem três lados distintos, certo? Aqui, ó, exatamente igual ao caso anterior. Como é que você vai fazer? Eu vou te dar no problema apenas a três lados, certo? No caso, aqui foi dadas as medições, 40, 50 e 70 milímetros. Aqui eu dei três tamanhos distintos aqui, quaisquer, certo? Então, são dados os segmentos L1, L2 e L3. Passo 1. Sobre a reta R, você traça aqui uma reta R qualquer. Oxa, será que eu consigo pagar?
Pronto, apaguei. Você tem aqui uma reta qualquer que você traçou. E você pega aqui a abertura do compasso aqui entre esses dois pontos aqui, no caso L1, e bota no seu segmento de reta, certo? Pega aqui bota aqui num ponto qualquer, traça aqui o arco, e você vai ter o nosso AB, certo? Traça o segmento, vai ter AB, no caso aqui é um Bzinho, tá bom? Então só temos aqui o lado L1. Agora, com a abertura do compasso com o tamanho de L2, centra aqui o compasso em A e determina aqui, ó, esse arco, tá bom? E com o centro, com a abertura do compasso com o tamanho de L3, centra em B e encontra o segundo arco, certo? E esse ponto bem aqui é o nosso ponto C, que é o próximo vértice do nosso triângulo. Então agora nós vamos ter aqui um triângulo com 3 lados, naturalmente, L1, L2 e L3. Por fim, nós temos a construção do triângulo, sendo dados 2 lados e um ângulo determinado por eles, certo? Então nós temos aqui L1 e o lado L2 e um determinado ângulo dado qualquer. Então, são dados os segmentos L1, L2 e um ângulo alfa. Sobre uma reta R, traça o segmento AB igual a L1, certo? Então, mesmo procedimento do caso anterior. Traçamos uma reta, certo? Uma reta R. Pegamos a abertura do compasso do tamanho de L1. Traçamos aqui, ó, a partir desse ponto. Encontramos aqui o ponto A e o ponto B, certo? Então, vai ser o nosso L1 aqui, tá bom? Na extremidade A, construa o ângulo igual ao ângulo alfa. Então, é aquele transporte de ângulo. Sabe como é que você faz o transporte de ângulo? Você pega aqui o ângulo que você tem, que foi dado, traça esse arco aqui, certo? Com a mesma abertura, você traça esse arco aqui. Você pega a ponta nesse ponto 1 e abre até o ponto 2, certo? Você faz essa abertura do ponto 1 até o ponto 2. Aqui você tem essa mesma situação. Você abre o compasso do ponto 2 até o ponto 1 e você encontra aqui o nosso... No caso aqui eu coloquei errado, aqui, deveria ser mais ou menos por aqui. Você encontra mais ou menos aqui o nosso ângulo desejado e traça uma reta por aqui, certo? Então você já tem aqui o nosso transporte de ângulo e tem um ângulo L1, certo? Temos aqui o ângulo alfa e o L1. Por fim, centrado em A e tamanho de compasso em L2, pega em A e encontra aqui o nosso ponto de abertura, que vai ser o nosso ponto C, tá bom? Então aqui, ó, você tem o nosso próximo, conectando o ponto C ao ponto B, você vai ter o nosso triângulo desejado, tá bom, pessoal? Espero que tenha sido claro nessa aula de hoje e até a próxima aula, tá bom?